Na escola, aprendemos que a genética é uma área da biologia onde conseguimos, a partir do cruzamento de gametas, decifrar quais serão as características herdadas pelos filhos. Nesse processo, chamamos uma característica dominante de azão, enquanto chamamos uma característica recessiva de azinho. Mas o que será que existe na genética fora os recessivos e dominantes, ou os azinhos e azões? Meu nome é Darlan, sou formado em licenciatura em Ciências Biológicas pela Universidade Federal de Minas Gerais e neste vídeo você vai conhecer a genética além do azão-azinho. Primeiramente, vamos entender brevemente como surgiu a história do azão e azinho. Gregor Mendel é o nome mais famoso quando se fala em genética. Mendel era um monge que estudava ervilhas. A partir de seus estudos, ele descobriu que sempre que cruzava duas ervilhas verdes entre si, ele obtinha ervilhas verdes. Se ele cruzasse ervilhas amarelas puras com verdes, ele sempre obtinha apenas ervilhas amarelas. Mas quando ele cruzou as ervilhas amarelas geradas do cruzamento entre amarelas puras com verdes puras entre si, ele percebeu que nem todas eram amarelas. Então ele hipotetizou que, apesar das amarelas se manifestarem quando cruzadas com as verdes ainda estavam ali de alguma forma, mas apenas não se manifestavam quando o fator para a cor amarela estava presente. Sendo assim, a cor amarela das ervilhas é dominante em relação à verde, que por sua vez é recessiva. Para simplificar o que é um dominante e o que é um recessivo em ensinar genética, dizemos que o dominante é o azão, enquanto o recessivo é o azinho. Mas apesar dos estudos de Mendel terem sido um estopim para a genética, seus conhecimentos ainda eram bastante rasos. O próprio termo genética ainda não existia na época. Posteriormente às ideias de Mendel, em 1953, Watson e Crick, utilizando os estudos de raio-x de Rosalind Franklin, descobriram a estrutura do DNA. Esses três nomes foram fundamentais para a genética pelo fato de se tratarem dos cientistas que decifraram como o DNA se comporta espacialmente. Eles descobriram que o DNA possuía duas fitas que eram helicoidais, ou seja, essas duas fitas se contorciam espacialmente através de seu próprio eixo. Mas as contribuições desses pesquisadores não pararam por aí. 8 anos depois da descoberta da dupla fita do DNA, Crick descobriu como as informações para a construção de organismos eram codificadas. Nossa língua, o português, possui palavras, e cada uma dessas palavras que usamos possui um significado. Se dizemos a alguém para pegar um copo, o nosso ouvinte consegue saber perfeitamente que o que estamos pedindo é esse objeto. Da mesma forma que nosso ouvinte sabe o que queremos quando pedimos o copo porque ele reconhece a palavra copo, nosso DNA possui palavras codificadas entre sua dupla hélice. Crick descobriu que as palavras no DNA são escritas sempre com 3 sílabas, sendo que essas sílabas podem ser uma das 4 bases nitrogenadas: adenina, timina, citosina ou guanina. Dessa forma, Crick descobriu que o nosso DNA é lido de 3 em 3 bases, e o conjunto dessas 3 bases forma uma palavra, que possui sentido na construção de um indivíduo. Mas o que ainda era uma dúvida era o que essas 3 sílabas ou 3 bases juntas produziam. Em 1966, Watson encontra a resposta para essa dúvida. Ele chega à conclusão de que a cada 3 bases lidas do DNA eram produzidas 3 outras bases correspondentes a essas 3 bases do DNA, só que na forma de RNA. No DNA, a adenina se liga a uma timina e a citosina se liga a guanina. No RNA, o processo é bem parecido, mas ao invés de ter uma timina, ele tem uma uracila no lugar, de forma que a adenina se pareia com a uracila. Então, se tivermos a citosina no DNA, uma guanina, que é a base que se liga a ela, será colocada no RNA e vice-versa. Se tivermos uma timina no DNA, uma adenina é colocada no RNA. Mas se tivermos uma adenina no DNA, uma base uracila será colocada no RNA. Além dessa descoberta, Watson também descobriu que o produto final de tudo isso era um aminoácido, de forma que a cada 3 bases lidas do RNA, um dentre os 20 aminoácidos diferentes era produzido, que são os monômeros, ou seja, as menores partes, que se juntam para formar uma proteína.
E abro aspas aqui para falar que apesar de existirem 20 aminoácidos, nós humanos só conseguimos produzir 11 deles, sendo que o resto nós precisamos de ingerir na alimentação. Juntando todas essas descobertas de Watson, Crick e Rosalind Franklin, foi montado o dogma central da biologia molecular, que diz que o DNA gera um RNA, que por sua vez gera uma proteína. Como novas descobertas são feitas todos os dias, hoje a genética já está bem mais avançada do que durante a época desses cientistas. Retrovírus, que são vírus cujo material genético é RNA, conseguem sintetizar o DNA a partir do RNA. Esse é o caso do vírus do HIV, que se utiliza desse artifício para inserir seu material genético no DNA de seu hospedeiro. O estudo da genética está tão avançado que entendemos hoje que não existe apenas dominância e recessividade. Alelos também podem sofrer um processo chamado de codominância. Todos nós já vimos gatos que possuem mais de uma cor. O mais clássico é o gato preto, amarelo e branco. Essa presença de várias cores está relacionada a um processo chamado de codominância, que acontece quando ambos os alelos são expressos ao mesmo tempo. Você pode estar se indagando por que então são 3 cores ao invés de 2, já que cada gene possui apenas 2 formas, que são os 2 alelos. Isso se deve ao fato de que, apesar de animais como os gatos terem apenas 2 formas de cada gene, uma mesma característica não é afetada apenas por um gene. Ela, na verdade, é afetada por um conjunto de genes que unidos vão gerar uma característica no organismo. Além do processo de codominância, existe o processo de dominância incompleta, que ocorre quando os 2 alelos são expressos e geram uma característica intermediária. Na verdade, o interessante é que mesmo em caso de dominância completa, os 2 alelos são expressos. Só que no caso de dominância incompleta, os 2 alelos possuem a mesma força de expressar suas características, enquanto no caso de dominância completa, o recessivo expressa sua informação mais fracamente. Apesar de nossos avanços em genética, nosso entendimento acerca de como os genes atuam ainda é bem raso. Estamos começando uma era onde estamos na busca por entender os genes para conseguir alterar o DNA, mas isso é papo para um outro vídeo. Se você possui alguma sugestão de tema ou dúvida relacionada à biologia, deixe nos comentários. Muito obrigado e até a próxima!